Como tabular os dados de uma pesquisa e criar um gráfico a partir desses dados em poucos minutos. Há 2 dias eu publiquei um story em que eu perguntava qual é a parte mais chata do TCC. As respostas vieram e as pessoas responderam que era defesa, escrita, formatação. E aí eu organizei esses dados de forma numérica, né, a somatória desses dados, e me perguntaram como eu tinha feito. Disse que era a partir de uma planilha eletrônica, como por exemplo Excel ou Google Sheets do Docs, e me pediram para eu descrever o processo. Eu tinha dito inclusive que seria possível criar um gráfico a partir desses resultados. Perguntei se seria interessante, as pessoas disseram que sim, e aí aqui estou eu para mostrar para você como pegar os dados da sua pesquisa de campo e tabular para transformar isso num gráfico. Como foi feito com essas perguntas? Suponha que essas respostas sejam as respostas dadas para a pergunta que você fez no seu questionário. Então eu fui colocando as respostas uma a uma nas colunas seguintes aqui adiante. Então a primeira resposta para a pergunta que eu fiz foi resultados de discussão. A pessoa disse que a parte mais chata do TCC era os resultados de discussão. Então, aqui na coluna da primeira resposta, eu coloquei o número 1 na linha do resultado de discussão. A segunda pessoa que respondeu todas, disse que todas as partes do TCC são chatas. E aí eu coloquei o número 1 aqui na coluna seguinte, na linha de todas. E assim por diante. Na terceira pessoa respondeu que a parte mais chata era a defesa. Então eu coloquei o número 1 na coluna seguinte, na linha da defesa. Fiz isso com todas as respostas. De forma que, para eu saber quantas pessoas votaram em formatação ABNT, eu preciso somar todas essas células da linha formatação ABNT. Para eu saber quantas pessoas votaram em metodologia, eu preciso somar todas as células dessa linha metodologia. Como fazer isso? Clica no local onde você quer que apareça a resposta, a somatória. Aqui ainda na aba página inicial, você vai lá na frente no botão soma, esse que tem esse formato parecido com o E, mas que é uma letra, se não me engano, grega. Clica nela e, sem fazer mais nada, seleciona todas as células que vão ser somadas e tecla Enter no seu teclado. Aqui só tinha um voto, então somou 1. Se eu tivesse feito aqui com a escrita, a somatória vai ser um pouco maior. Vamos fazer para a gente testar. Está clicado aqui já no local onde vai estar o resultado. Vamos lá em cima no botão Soma, seleciona todas as células a serem somadas e tecla Enter no seu teclado. Somou 3. Aí a pessoa pode perguntar, então quer dizer que se eu tiver 30 tipos de respostas diferentes, eu preciso fazer esse processo 30 vezes? E a resposta é não. Existe um recurso aqui que a gente pode utilizar para automatizar essa parte. Eu cliquei aqui na última resposta que eu tenho pronta e você está enxergando aqui um pontinho no canto inferior direito dessa célula. Vou posicionar em cima desse pontinho e clicar arrastando ele até a linha da última resposta. E aí o próprio software vai repetir a fórmula em todas as linhas até o final. E com isso a gente tem de forma automatizada a soma de todos os votos de cada um dos itens, de cada uma das respostas que as pessoas deixaram para esse questionário. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira tarefa que precisa ser executada para tabular esses dados. O que pode existir de segunda tarefa? A gente pode querer ordenar isso aqui do mais votado para o menos votado. Como seria feito isso? A gente seleciona todo o conjunto de dados, incluindo todos esses uns que foram adicionados aqui para poder fazer a somatória depois. Seleciona todo o conjunto de dados e vem aqui em classificar e filtrar. Nas opções, escolhe personalizar a classificação. Aqui na linha de classificar por, escolhe aqui nesse caso a coluna B. Por que a coluna B? Porque é na coluna B que estão os valores que vão ser ordenados do maior para o menor, do mais votado para o menos votado. E lá no último item, a gente vai falar que quer ordenar do maior para o menor. A gente tem do menor para o maior, do maior para o menor e até possibilidades de personalização. Vamos escolher do maior para o menor. Ok. Então, está feita aqui a ordenação. Já estão os resultados ordenados do maior para o menor. E a tabulação dos dados está pronta, em menos de 5 minutos, comigo ensinando para você.
Agora, a gente quer transformar isso em um gráfico, certo? Olha só, isso, um adendo aqui, bem no meio do processo. Isso é uma pequena aula. A gente pode chamar isso de uma pequena aula. Então, salva essa postagem para você voltar nela depois, porque se você for fazer uma pesquisa de campo do seu TCC, esse processo é exatamente o que você vai ter que executar na hora de produzir os seus gráficos. Você pode voltar aqui e simplesmente repetir o que eu estou fazendo para gerar os seus gráficos. Então salva esse post, esse vídeo para você reassistir depois, quando você precisar, e mostra ele para mais alguém que você conheça que possa achar ele útil também, tá certo? Porque é de fato uma pequena aula que está sendo entregue para você, ok? Então vamos prosseguir. Gerar um gráfico a partir desses dados. Selecionei aqui os itens com os números correspondentes à somatória, ou seja, com o total de votos de cada item, só isso, sem selecionar os uns aqui do lado agora. E lá em cima, na aba Inserir, a gente tem aqui uma série de gráficos que podem ser utilizados. A gente tem aqui a opção de usar gráfico de coluna, olha ele aparecendo embaixo como vai ficar. A gente tem a opção de usar gráfico de barras e uma série de gráficos. Vou utilizar aqui o gráfico de pizza, que é um gráfico muito comumente utilizado nos TCCs. Cliquei aqui na setinha do lado dele e a gente tem algumas opções de gráficos de pizza aqui. Pizza e rosca, no caso, né? Vou escolher essa opção aqui de gráfico de pizza 3D, que é bastante usado. Cliquei, o gráfico em si já está pronto. Agora a gente pode configurar algumas características desse gráfico, personalizar algumas características. Vou aumentar ele de tamanho aqui, para você que estiver assistindo esse vídeo de um smartphone ter esse gráfico bem visível, e vamos personalizar algumas características dele. Por exemplo, aqui em layout rápido, quando a gente criou o gráfico, ele já na verdade criou aqui apresentou uma nova barra de ferramentas que é direcionada ao gráfico. Então nessa aba design aqui, a gente tem aqui layout rápido e temos algumas opções de exibição desse gráfico, com, por exemplo, legenda em cima, legenda embaixo, legenda à direita. Vou selecionar essa opção de legenda à direita com as porcentagens dentro do gráfico. A legenda aqui à direita e as porcentagens dentro do gráfico. Temos aqui também a opção de alterar o padrão de cores do gráfico para o que a gente quiser. Vou deixar nesse original mesmo. E temos aqui ainda uma possibilidade de alterar visualmente o gráfico em diversas características de uma vez só. São estilos prontos de configuração do gráfico. Então a gente tem algumas formas diferentes de configurar esse gráfico. Temos também como fazer essa configuração de forma manual. Posso, por exemplo, clicar aqui no título do gráfico e alterar o que está escrito ali dentro. Ou ainda apagar, teclando na tecla Delete do seu teclado, esse título. Tenho como clicar aqui nas porcentagens, clico em uma delas, ele já vai marcar todas elas, certo? E ir lá na página inicial e marcar esse texto como branco, colocar ele maior, colocar ele negrito, do jeito que quiser. Então você pode configurar manualmente algumas características desse gráfico também. Feito isso, basta clicar nesse fundo branco dele aqui, copiar com Ctrl C e colar onde você quiser, seja no seu TCC, numa apresentação de slides, onde você quiser. E esse é o processo de tabulação e criação de dados a partir de uma pergunta do seu questionário da pesquisa de campo. É o processo que você vai ter que desenvolver com cada uma das suas perguntas, caso você tenha uma pesquisa de campo para poder executar no seu TCC. Fiz aqui em menos de 10 minutos, deu 9 minutos, ensinando para você como fazer. Então você pode fazer isso ainda mais rápido. Percebe que os seus questionários, as perguntas do seu questionário podem ser tabuladas e transformadas em gráficos em 1 hora, talvez 2 horas. Muito fácil. Se foi útil para você, distribui para quem você sabe que também ou acredita que também possa precisar. Salva para voltar depois, para você ter aonde pesquisar de novo quando você for desenvolver os seus. E se tiver alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição para responder. É só deixar aqui nos comentários que eu vou estar totalmente à disposição para responder.